Fala, fenômeno, bom dia, tudo bom com vocês aí? Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, nosso canal diário informativo com notícias do Leão Azul Paraense. Sextou, né? Dia 22 de junho, galera. Maio, né? Perdão. Já quero que chegue a Copa, né? Ou não, né? Porque o Remo vai entrar de férias e aí fica chato. Mas enfim, 22 de maio, vamos falar aqui, né, o nosso primeiro vídeo dessa sexta-feira. Hoje serão três, tá? Depois do almoço tem um e à noite também tem o terceiro. O Remo joga domingo contra o São Paulo. Desculpa, ó, tô todo contra o Atlético Paranaense às 16 horas no Mangueirão, ingressos sendo vendidos e o Clube do Remo divulgou aí mais de 15 mil ingressos vendidos. Entre ingressos e sócio torcedor, né? O Remo hoje tem 5, 6 mil sócios, então colocaríamos ali de 9 a 10 mil ingressos vendidos, casadinho até hoje, né? Eu acredito que assim como no jogo passado contra o Palmeiras, sábado e domingo não vai onerar nada aí. Vão manter o preço dos ingressos, né? Como é a casadinha. Eu não tenho dúvida disso aí. Eles fazem isso aí justamente a questão do marketing para comprar logo. E sábado e domingo acredito que eles deixem, né? Fazer o mesmo, fazer valer o mesmo valor, já que hoje são 22, né? E final de mês é complicado para o humilde trabalhador e torcedor azulino, né? A gente vai trazer informações nos outros vídeos sobre o Atlético Paranaense. Já trouxemos aí ontem informações sobre alguns jogadores que o Remo está para contratar aí no mercado. E a gente sabe que nessa janela aí, né, se tem muita especulação, porém a gente tenta trazer aqui, né, as informações que a gente pega mais concretas possível de jogadores que o Remo tenta negociar. Vamos falar aqui exclusivamente agora do CT do Clube do Remo. Do tão sonhado CT e que hoje não é luxo, é necessidade. O que eu vou falar aqui talvez possa machucar algumas pessoas, né? Aquelas pessoas mais fanáticas, aquelas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Não tem problema nenhum, galera. Tudo nosso nada deles está aqui para falar a realidade e passar as informações que a gente tem para vocês, né? Independente aí do sentimento do torcedor, até porque passar a mão na cabeça de coisa errada, acobertar as mentiras, eu acho que isso não se chama amor ao clube, né? Isso se chama proteção e quem protege muito, às vezes acaba atrapalhando, né? E não tendo uma visão de evolução do nosso clube. Em junho de 2021, há 5 anos atrás, olha o que eu estou falando, 5 anos atrás, o ex-presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, comprou um terreno. Naquela época, o Remo tinha passado do Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, e foi um alvoroço só. O torcedor empolgado naquele momento hum, se deixou levar, né, pela empolgação. Até certo ponto é normal. O problema é que, passada a empolgação, era para cair a realidade. Não, continuou a empolgação. Por 2, 3 anos, o torcedor do Remo se empolgou com uma compra de um terreno, no qual eu sempre fui contra. Sempre quem me conhece sempre foi contra a compra desse terreno. Sempre a gente antecipava, falava, às vezes a gente recebia até algumas respostas, né? Tipo, tu é secador, tu não é remo. Coisas desse tipo, para não falar piores. Pois bem, se passaram 5 anos e o tempo me inocentou de qualquer culpa de ter falado algo errado lá atrás. Se fosse, logicamente, que a gente falava aqui. Até hoje a gente não sabe o valor desse terreno. Dizem as más línguas, ou boas línguas lá da sede do Clube do Remo, 3,5 milhões, 4 milhões. Ninguém sabe do documento. É um clube que não presta conta com o torcedor. Tu imagina um documento de compra e venda do terreno lá de Outeiro, que aquilo ali não é um CT. Nossa, comparar aquilo com o CT é até um absurdo, né? E aí, naquela época, comprou, foi uma empolgação, o Remo vai ter um CT, e eu sempre aqui, pessoal, não se empolguem com isso é cortina de fumaça, papo furado. Se passou 2021 todo, 22, 23, 24, 25, nós estamos em 2026. Se passaram 5 anos, mais de 1.500 dias. Até hoje não se colocou um prego, não se colocou um tijolo,
não fizeram nada a não ser uma maquiagem muito mal feita naquele primeiro campo que fica, né, aquele dito CT, sim, terreno do Clube do Remo. Nada se faz, nada se fez. Foi preciso o Remo subir para a primeira divisão para o governo do estado fechar uma parceria com a Vale, que é uma empresa seríssima, né, do estado, uma das mais conceituadas e conhecidas no mundo, para fechar um acordo com o Remo e com o outro lado do Almirante Barroso, que acabou pegando de brinde o acesso do Clube do Remo. Eles que tanto, né, secam o Remo, só vão ter o CT deles por causa do Remo. Se o Remo não tivesse subido, não tinha feito acordo nenhum e os dois iam ficar aí a ver navio. Pois bem, o problema não é o lado deles, que inclusive já começaram as obras, né? E a gente... nada. É um terreno alagado, fica do lado do rio. É um terreno longe do centro de Belém. É um terreno que se passou 5 anos o Remo não utilizou para nada. Gastou dinheiro à toa, que naquela época era para ter sido gasto na permanência do clube, que foi rebaixado contra o Confiança vergonhosamente no Bainão. Todo mundo lembra. E agora a Vale irá investir 10 milhões e o Clube do Remo, através do presidente Tonhão, que não dá para me acreditar, eu não acredito, só quando fizerem algo, prometeu que vai investir mais um valor em cima, e blá blá blá, não vão ser 2 campos, vão ser 3, 4, vai se tornar pelo menos um mini CT ali. Pois bem, as informações que chegam que a Vale não começou as obras do Bainão por alguns motivos. E aí, pasmem, se segurem na cadeira, no sofá. O Remo me parece que não tem a planta do CT. Quando começa errado, a tendência é terminar errado. Tu compra algo, não presta conta com a torcida, ninguém sabe o valor, ninguém viu o contrato de compra e venda, já começou errado aí. Mas como eu falei lá atrás, é um clube que não presta conta com o torcedor, é o único clube da Série A que não prestou contas ainda, único clube da Série A que não prestou contas. Como eu sempre digo, o torcedor só serve para comprar ingresso, camisa, etc, etc. E isso que eu tô falando aqui é um assunto seríssimo. Todo torcedor do Remo deveria entender profundamente o que eu tô falando, porque o nosso dinheiro está sendo empregado e muito bem, o Remo tá na primeira divisão, a gente é o quinto maior público da Série A e a gente não vê retorno nenhum. Mas enfim, vírgula, não tem a planta do CT, foi uma compra de cavalheiros de amizade? Acho que sim. Começo a pensar que sim. Dizem que não dá para Vale começar as obras, porque além de não ter a planta, o terreno é alagado. E quem é engenheiro do outro lado vai entender o que eu estou falando e pode deixar os comentários aí embaixo. Você tem que gastar muito mais, muito, não é pouco, do que gastaria num terreno plano, normal, sem alagamento. Dá para tirar o alagamento de lá? Não dá, meus amigos. Passa do lado de um rio. Como eu falei, foi mal empregado dinheiro naquela época, 5 anos atrás, tudo para que até agora não fizeram nada. E agora que tem esse acordo entre Vale e o governo e os 2 clubes do Pará, da capital, não se consegue, do Remo, como sempre, começar algo sério, começar algo profissional, porque o Remo brinca com a sorte. E eu falei no início do ano, tá gravado num dos meus primeiros vídeos de janeiro, ou até no final do ano passado, que o maior patrimônio que o Remo poderia conseguir este ano na Série A, além de uma certa permanência, seria ter o CT. E o que é um CT? É ter 2 campos? Não, muito diferente disso. É ter 2 campos, é ter alojamento, é ter equipamentos físicos, clínicos, psicológicos de qualidade, refeitório de qualidade, dormitórios de qualidade, sala de musculação de qualidade, piscina de qualidade. Isso aqui eu citei 9 coisas. Poderia citar muito mais. E além de tudo isso, não adianta ter a estrutura e não ter profissionais de qualidade. Senão, tudo isso que eu falei não vai funcionar e não vai adiantar para praticamente nada. Será apenas dinheiro gasto e jogado no lixo, se você não tiver profissionais para saber utilizar. O Remo é o único clube da Série A que não tem CT. Isso é vergonhoso eu falar. Como eu falei lá atrás, é um vídeo muito sincero com o torcedor.
Mas é a realidade, a gente não pode fugir disso. O Remo está sendo abençoado na Série A, porque não tem estrutura para estar em Série A. E o que se poderia deixar e ganhar numa Série A, hoje é 22 de maio. Sabe quantas vezes esse CT do Remo vai ficar pronto esse ano? Nunca. Theo, tu não é engenheiro, tu não sabe o tempo. Não precisa, galera. Eu antecipei o que eu falei hoje, eu esperei 5 anos para me falar. Eu tava certo. Imagine aí 6, 7 meses. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser Nostradamus, não precisa ser Jesus Cristo, precisa ter bola de cristal. É fácil. Não tem como o CT do Remo ficar pronto esse ano. Não tem planta. Terreno alagado. Como que a Vale vai, uma empresa séria, vai deixar 10 milhões lá num trabalho pouco, sendo que é o nome dela que está em jogo? Eu faria também. Se eu fosse o diretor de obra, gerente, alguma coisa assim, que tivesse à frente, ou engenheiro, chefe, eu não faria. Porque o nome da Vale vai ficar lá. E aí vão dizer, olha, trabalho pouco que fizeram. Como é que vão fazer 2 campos com o terreno alagado, sendo que precisa de drenagem? Como é que tu vai cavar algo se o terreno é alagado, se tu precisa construir quartos, refeitórios, salas e tudo isso mais, galera? E como é que tu vai começar uma obra se tu não tem a planta da situação e do projeto em questão? Realmente é algo muito difícil, né? Algo, eu falo com muita tristeza isso, com muita sinceridade ao mesmo tempo, com muita tristeza, porque lá no início a desculpa era: vamos esperar passar a chuva. A gente mora no Pará, meu. O inverno amazônico, é, ele não, ele não brinca. Aqui chove um dia assim, outro também. Então não vai ter obra nunca. Já vamos para junho, acabou maio. Não vai acontecer nada em maio, faltou 9 dias, não vai acontecer nada, tá? Isso é óbvio. Então, junho, parada para a Copa, com todos esses trâmites, que são as coisas mais chatas que tem, que é o papel, não se ajeitarem. E digo mais, se isso se ajeitar, eu espero que se ajeite, será politicamente. Porque se depender de Tonhão, aquela equipe que está dentro do Remo ali, não vai sair um prego, vai continuar lá. E esses 10 milhões desse acerto entre Vale, o governo e os clubes, o do outro lado está saindo. O nosso vai ficar guardado. Até quando? Só que esse guardado, ele não pode ter tempo de espera. Ele tem que sair. Já era para ter saído, né? São 5 anos de terreno parado. O Remo dentro de campo saiu de uma Série C naquele momento, Série B depois caiu, saiu de Série C a B e A. E fora de campo o time não evoluiu, o clube não evoluiu nada. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem. O Bainão jogar das traças. Quem vai no Bainão se for dentro do banheiro? É coisa triste de se ver. O Bainão jogado. O CT, tô aqui quase 8, 9 minutos falando sobre. E aí vou empurrar com a barriga, galera. Uma coisa é fato, espero que se arrume logo o mais rápido possível essa papelada. A gente sabe que se vai envolver política no meio, eu não vou tratar aqui o vídeo de política, mas a gente sabe que politicamente o Remo vai ter que fazer isso aí. E todo esse imbróglio negativo, quando tiver tudo ok, eu espero que esteja ok, e para isso, é como eu falei, vai precisar de política, pelo menos esse bendito CT que vai passar de 5 anos, agora em junho, mês que vem, daqui a alguns dias, possa sair do papel e se transformar num sonho para o futuro do Remo. E aí a gente se pergunta, e vocês se perguntam, e eu falo muito aqui porque a gente trata de Remo. Vocês se perguntam aí, né? Ah, Theo, tem um selo tudo nosso nada deles ou não esse jogador? Muitos eu digo que não. É por isso que muitos dos jogadores que vêm para cá eu digo que não tem o selo tudo nosso nada deles, tem muito a ver com o CT. Até eu não tô entendendo nada. Eu explico. A gente fica contratando carrada de jogadores ruins. Vou citar 5 aqui rápido, desse ano inclusive. Carlinhos, comendo e dormindo e bebendo no Remo, ganha mais de 100 mil. Olha só a matemática.
Para quem gosta de matemática, eu adoro. Inclusive, um abraço aí pro doutor Adolfo, né, que eu errei o nome dele no vídeo retrasado que eu mandei um abraço. Ele vai entender o que eu tô falando porque ele é doutorado em matemática. Carlinho ganha mais de 100 mil. Catarose, mais de 150 mil. Eduardo Melo, mais de 50 mil. Só aí eu tenho 300 conto. Tá? Léo Andrade, deve ganhar uns 60, 70 mil. 370 conto. Deixa eu pegar um outro. Paragiote, 130 mil. Só aí tu tem 500 mil reais por mês jogado no lixo para jogadores que não te servem para PN. Qual é a salvação do Remo? Esse bendito CT aí. Esse sonho que mais parece um pesadelo, que já vem durando mais de 5 anos e o capítulo nem sequer foi passado a primeira página para começar, né? É só falácias. É aí que está o futuro do Remo. Sabe por que a gente não consegue vender ninguém? Sabe por que a gente não consegue parar de contratar gato por lebre? É por causa disso. 5 vezes 12 dá 60. Sabe o que significa? O Remo, com 5 jogadores aí, gasta 6 milhões por ano. 6 milhões com os 10 da Vale dá 16 milhões. O Remo faz um baita de um CT. Se fosse um clube organizado, que pensasse, que tivesse gestão. E desses 5 bombas que eu citei aí, que gastam 500, 600 mil reais por mês, anuais mais de 6 milhões, quase 6 milhões, em torno de 6 milhões, mais 13º, né? O Remo poderia investir no CT e pegar jogador da base, que não viria para cá enganar o clube. Segundo, esses caras vêm, enganam o clube, come e dorme. Eles têm culpa? Não tem. Eles não bateram na porta do Bahia, não. Culpado é quem contratou. Quem fez contrato, eles estão aí sugando o Remo por culpa de quem contratou, não por culpa deles. A gente tende a culpar eles, mas eles não são culpados. Culpado é quem contratou os mesmos. Então, com os jogadores da base, primeiro, moram em Belém. No máximo, se a gente pegar no interior, não tem custo quase nenhum para o clube. Vai morar no alojamento. Vai custar quanto um garoto desse por mês, galera? 100 mil? 150? Não gasta nem 5 conto. É alimentação. O alojamento é do clube. Vai pagar uma energia, água, alimentação. Moradia é própria do clube. Não vai pagar aluguel. Vai gastar uns 4, 5 mil. Isso eu já estou falando de material, inclusive. Aí tu vai pegar por 12. Tu gastou 60 mil com um garoto desse no ano. Um garoto desse no ano. Com 5 tu gasta 30. 30 mil. 40 mil. Quando tu vende por 4, por 5, por 3 milhões, 2, 1,5. Olha o lucro que o clube tem. Aí tu pega o cara de fora, tu traz, come, dorme, parece gato de hotel. Quando sai, vai pra justiça ainda. Ou seja, tu gasta, não usufrui do teu produto estragado que tu importou, né? E aí, meu amigo, o clube fica a ver navio e haja prejuízo. Diferente da base, que tu cuida com carinho, o custo é baixíssimo e quando tu vende, tu exporta ele. E se tu não aproveitar no teu time profissional, tu exporta por milhões. E o futebol hoje é isso. De uns 10 anos pra cá, o futebol mudou e a diretoria do Remo não consegue entender que o futebol hoje é negócio. Você vê aí Palmeiras vendendo Endrick, Estevão, mais de 300 milhões de reais. Olha o que eu tô falando, olha a cifra. Aí tu vê Palmeiras ganhando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Por quê? Né? Tu vê Flamengo. Vendeu o Lucas Paquetá, depois comprou de novo. Vende um bocado de moleque aí que tá espalhado no futebol inglês. Ó, o dinheiro entrando. Aí é campeão da Libertadores, é campeão, vai pro Mundial, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Aí você pergunta por quê. Né? Futebol é negócio. Se você não souber fazer o negócio, você perde pro negócio e fica parado no tempo, que é o que o Remo tá fazendo. O Remo só não. Vocês sabem disso. O Remo só não acabou por causa da gente.
O Remo só tá na primeira divisão lutando contra tudo e todos que a gente fala por causa de vocês e de mim. Quando a gente engloba contra tudo e todos, a gente chega a imaginar é contra o Palmeiras, contra o VAR, contra o árbitro também. Mas é contra a diretoria do Remo que rema contra a maré, contra o próprio clube. Se vocês pegarem as notícias do outro lado do Brente Barroso, tá tudo legal. Ah, é mil maravilhas, tem que seguir o modelo deles? Não, nem deve. Se fosse para seguir o modelo deles, a gente estaria na terceira divisão. Mas mesmo na terceira divisão, minimamente organizadinho, os caras começaram algo, por quê? Não fizeram o gato por lebre, que o ex-presidente do Remo fez, em comprar esse terreno que há 5 anos, parei de falar uns 2, 3 anos nisso. Esperei todo esse tempo para ver se eu estava errado. Infelizmente eu não estava. Gostaria de estar. E a gente vai esperar o tempo passar para ver o que vai acontecer, né, nesta novela que não teve nem o primeiro capítulo de O Início Feliz, né? Tá mais para um drama, para um filme de terror. E o Remo, no meio de uma primeira divisão, já vamos para a 17ª rodada, o Remo treina no Bainão. Bainão esse que te passa na frente da Menina de Barroso. Até vergonha, né? Um clube de primeira divisão com uma estrutura de quarta divisão. Quarta? Não, eu acho que eu tô sendo legal com o Remo. E um time sem divisão. Clube sem divisão. Porque tem time na quarta divisão que tem estrutura melhor que o Remo. Time na terceira divisão que tem estrutura melhor que o Remo. Pego aí o Barra, né? Posso pegar um Figueirense da vida. O Volta Redonda da vida. Os caras têm mais estrutura que o Remo. E não tem 0,00000, mais um 0,1% do amor que vocês têm que eu tenho pelo Clube do Remo. É um vídeo verdadeiro, certo desabafo também. E quando é que as pessoas dentro do Clube do Remo vão fazer algo para esse clube ficar grande? Torcida, todo mundo quer ter, nós temos de berço. Todo mundo quer estar na primeira divisão, nós estamos na primeira divisão. Porém, muitos clubes têm algo que a gente possa invejar. Estrutura, dirigentes de verdade, presidente que entende de futebol, que entende de negócio, entende de administração. O Remo não tem nada disso. O Remo tem muita sorte e muita torcida. E muita mídia, principalmente na primeira divisão. Mas só isso não é sustentável. Só isso não é um mínimo do básico para a gente um dia sonhar Sul-Americana, uma Libertadores, ser um clube de primeira, não estar na primeira. A gente precisa ser um clube de primeira divisão. Ser um clube de primeira divisão não significa jogar na primeira divisão, significa ter algo que os clubes de primeira divisão se adequem. Seja, né, um CT, seja um campo, seja algo estrutural. O Remo precisa se estruturar. Se o Remo quiser permanecer esse ano na Série A, e se Deus quiser, vai contra tudo e contra todos, ano que vem, quem sabe a sorte não pode sorrir pro Remo mais uma vez, né? E ela vai embora porque sem estrutura, galera, não dá. Não tem como. O Remo precisa se estruturar. E a sorte tá batendo na porta do Remo. Olha, Remo, eu vou segurar mais um ano pra ti. Mas ano que vem não tá dando. De estrutura. Copia. Nada se cria, né? Tudo se copia. Copia os grandes clubes. Faz acontecer. Né? E para não ficar tão longo o vídeo, por que Chapecoense vive primeira e segunda divisão? Estrutura, quando cai, sobe. Atlético Paranaense caiu, subiu. Cruzeiro caiu, subiu. América Mineiro, sempre primeira e segunda. Sport. Sabe o que é isso? Estrutura. Quando cai, fica mais fácil de subir. Agora o Remo caindo não vai ser tão fácil subir, porque a estrutura não acompanha a linhagem de um clube de primeira divisão. Galera, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, tá? Não me culpem pela sinceridade, eu tô apenas mostrando, talvez aquilo que vocês não conseguem enxergar, talvez aquilo que vocês não saibam, né? Da realidade de por que o CT até agora não tem saído. Era abril, passou para maio e agora junho a gente não sabe nem se vai começar. Colocarem um preguinho lá, um martelo preguinho no CT, pelo menos com uma faixa para dizer, começamos as obras, vai durar 300 dias, 400, 5 anos, 6 anos, a gente não sabe. Porque tudo dentro do Clube do Remo é avacalhado e é uma incógnita. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, galera, que é super importante pra gente continuar crescendo. A gente volta depois do almoço com mais vídeos de informação de jogador
40 jogadores foram oferecidos por Remo. 40. Eu tenho o nome de alguns e vou deixar para vocês após o almoço, por questão de 13, 30, 14 horas. Tá bom? Valeu, galera. Quero comentário aí embaixo. Tô certo ou tô errado na minha análise? Se eu tiver errado, pode escrever aí. Tá? Sem ofensa, mas pode escrever. Theo, tá errado por causa disso, disso, disso. Não tem problema nenhum. Também se eu tiver certo, deixa os comentários que a gente vai dar uma observada e deixar o feedback para vocês. Valeu, galera. Fui.